Pessoas com mais de 60 anos ou mais que vivem em instituição de longa permanência para idosos, que é mais conhecida como casa de repouso, têm direitos assegurados por lei no que se refere à saúde, proteção e acolhimento. Mas, infelizmente, muitos desses direitos são ameaçados ou violados. Para falar sobre esse assunto, eu convido agora o advogado Fabrício Pozzocco. Olá, doutor, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo. Oi, Tabata, eu quem agradeço essa oportunidade da gente estar conversando de um assunto tão importante. Com certeza, né? E a gente precisa realmente estar atento e falar, porque nós estamos falando de lei dos idosos, é assegurado por lei, né? A proteção deles, a garantia à saúde. Mas, infelizmente, milhares de ações foram abertas entre janeiro e julho deste ano. Quais são os principais problemas enfrentados no que se refere às casas de repouso? A gente observa, Tabata, que nos últimos tempos, por uma pesquisa que foi feita junto aos tribunais de justiça do país, mais de 47 mil ações foram movidas para poder garantir os direitos dos idosos. Basicamente, o que a gente encontra são três problemas específicos. O primeiro é a questão que envolve o abandono dos idosos. Muitas vezes as pessoas acabam simplesmente depositando esses idosos num local, aí numa instituição de longa permanência, o que antigamente se chamava de asilo ou de casa de repouso. E por conta disso, esses idosos acabam ficando abandonados e acabam deixando esses idosos no local em troca da aposentadoria que eles recebem. Aí já tem o primeiro erro, Tabata. Os idosos não podem destinar 100% da aposentadoria para o pagamento dessa estadia. Somente 70% pode ser feito isso. Os outros 30% precisa ficar com o idoso para que ele possa ter um mínimo de dignidade para estar fazendo aquilo que ele quer, poder comprar alguma coisa, poder fazer alguma coisa com esses valores. O segundo problema é que esse abandono, Tabata, gera, na verdade, um problema tanto criminal quanto um problema civil. O problema criminal do abandono, existem penas que variam de 6 meses até 3 anos de prisão. Juntamente com esse abandono, acaba acontecendo das pessoas se utilizarem de tudo aquilo que o idoso construiu durante a sua vida. Então eu deposito, na verdade, o idoso numa casa como essa e acabo usando o apartamento do idoso, acabo usando o carro do idoso, acabo vivendo naquela vida que eu deveria estar auxiliando o idoso junto com essa situação, porém eu acabo egoisticamente fazendo isso sozinho. Nesse caso, nós também temos esse segundo problema. E além da questão criminal, nós temos também o problema civil, que gera uma indenização por danos morais. E o terceiro ponto, Tabata, que infelizmente acaba também acontecendo, é que muitas dessas casas, elas na verdade não têm a situação correta. Elas não têm a estrutura para poder atender os idosos. Muitas vezes essas casas acabam, infelizmente, sendo utilizadas de uma maneira simplesmente como a gente está falando, de depósito desses idosos. Então não tem a infraestrutura correta, não tem o atendimento correto e, infelizmente, isso acaba gerando um problema em que tanto o Ministério Público quanto a prefeitura do lugar, o poder público, ou até mesmo, muitas vezes, caso de polícia, para poder intervir nesse lugar e poder garantir o mínimo de dignidade para o idoso. Essas instituições, elas devem ter profissionais de saúde? Sim, Tabata. É importante a gente entender que o idoso, ele precisa de todo um cuidado. Então, a gente tem lá, muitas vezes, um idoso que precisa de medicamentos. E esses medicamentos precisam ser dados em determinados horários. A gente tem os idosos que precisam de trocas de fralda, por exemplo, e essas trocas de fralda precisam ser realizadas. Muitos deles necessitam de consultas médicas, e essas consultas médicas, esse serviço também deve ser fornecido tanto pelo poder público quanto pelas clínicas particulares. Portanto, se não existe um profissional adequado para poder estar prestando esse serviço, a gente está falando de médicos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, de fisioterapeutas, de fonoaudiólogos, ou seja, uma estrutura mínima para que possa dar a condição ao idoso. Lembrando que a gente está falando tanto de casas públicas
quanto de instituições privadas, essa situação pode gerar, sim, responsabilidade a essas casas que não estão acolhendo os idosos de maneira adequada. Agora, doutora, e quando o idoso ele não tem estrutura familiar ou os parentes não têm condições de arcar com as despesas, é possível solicitar à prefeitura que pague essa internação? Sim, Tabata, essa é uma pergunta muito importante. Muitas pessoas acreditam que simplesmente quando tem esse problema dos idosos e não tem essas condições, que o idoso possa ficar abandonado. Não é isso. Se a prefeitura tem um convênio objetivo com instituições nesse sentido, a prefeitura precisa garantir a vaga. Se infelizmente isso estiver lotado, porque a gente tem mais idosos do que a procura, a disponibilidade das vagas específicas, a prefeitura, o poder público, vai ter que acabar arrumando uma vaga numa instituição particular e vai ter que acabar pagando por isso. Com certeza, você falou muito bem aqui, trouxe a recomendação que eu até mesmo ia te pedir para fazer isso, porque muitas pessoas não sabem, né, como proceder diante disso. E às vezes não acontece com a própria família, mas às vezes sabe do vizinho que se apropriou da aposentadoria do pai, da mãe, enfim, de algum idoso da família e a gente não sabe como resolver essa questão, mas indo nesses órgãos que você trouxe aqui, a gente consegue tentar, né, fazer a nossa parte para que a justiça seja feita. Fabrício, só para finalizar, para deixar bem claro, o que configura abandono? Você trouxe bem aqui, muitas pessoas acabam abandonando os idosos nessas instituições. Mas como saber de fato? É a falta de visita? É a falta de apoio? Se a instituição entrou em contato com algum familiar e ele não procedeu com algum pedido? O que configura exatamente para que a gente possa fazer a denúncia devida? A gente precisa lembrar, Tabata, que quando a gente fala de abandono, existe, na verdade, o abandono material, que é simplesmente deixar de prover aquelas necessidades do idoso, e aí a gente está falando necessariamente dos remédios, dos insumos, da fralda descartável, do atendimento médico, mas existe também o abandono psicológico, aquele abandono que é imaterial, é a ideia de simplesmente esquecer o idoso num lugar. Deixar o idoso lá para que outras pessoas possam, na verdade, efetivamente interagir com esse idoso. Muitas vezes, Tabata, algumas pessoas ficam abandonadas literalmente, sozinhas. As pessoas ali daquele lugar que foram contratadas para poder fazer esse cuidado, muitas vezes não conseguem suprir essas necessidades. A ideia de uma conversa, a ideia, na verdade, de um carinho, a ideia de uma aproximação. Isso também pode configurar um abandono, não um abandono material, que é a história de pagar as contas do idoso, mas sim um abandono sentimental. Esse abandono, na verdade, que pode gerar o que a gente chama de uma indenização, exatamente por conta desse abandono, das pessoas simplesmente se esquecerem que os idosos existem e que merecem um tratamento digno. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações que você trouxe aqui. Para quem está em casa, ficar muito claro das leis, das garantias que todo idoso tem aqui no Brasil. E claro, né, para que a justiça seja feita, se algo está faltando, para que os familiares se juntem e busquem os órgãos competentes. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer falar contigo. Até uma próxima entrevista. Eu quem agradeço a oportunidade. Um abraço a você e a todos os nossos telespectadores e internautas.